ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Quanto vale o título para o Atlético? Prestígio? Mais que isso. Milhões de reais? Muito mais. Um lugar na história? Isso o Galo já possuía. O espírito do Atlético está registrado na camisa. É preto ou branco, alegria ou sofrimento. Não há cinza, não há meio tom, não há meio termo. E da tristeza da queda à alegria da festa, só havia esse caminho, o da superação e da coragem. Um caminho que deu ao Galo uma grande lição. Uma lição para quem foi, para quem é e para quem será o Atlético no futuro. Esse título não tem preço. Muito mais que uma conquista de campeonato, é uma reconquista de autoconfiança. Em 2005 terminou em drama. No jogo contra o Vasco no Mineirão, a torcida do Atlético viu o time lutar como sempre, mas não foi possível evitar o rebaixamento. Jogadores choraram. Muita tristeza, muita tristeza. Nas arquibancadas, adultos e crianças se uniram na mesma dor. Pela primeira vez na sua história vitoriosa, o Galo iria disputar a Série B. Mas o atleticano é fiel, na alegria e na tristeza. Em 2006, o Brasil acompanhou uma história de superação. A saga que mobilizou atleticanos de todos os cantos do país pelos desconhecidos caminhos da segunda divisão. O jogo de estreia do Atlético na Série B foi no interior paulista contra o Marília, e foram os donos da casa que marcaram primeiro. O Galo não se abateu e foi para o ataque. No rebote dentro da área, o artilheiro Marinho fez o primeiro gol do Atlético na competição. O segundo jogo foi em Belo Horizonte contra o Náutico do Recife, que saiu na frente. Mas o Galo reagiu. Marinho, sempre presente na área, chutou de virada para empatar a partida. Novo ataque do Atlético. E no cruzamento, o jovem Ramon tocou de calcanhar para virar o jogo. Um golaço que levantou a torcida. E com precisão de um artilheiro, Marinho subiu mais que os zagueiros e cabeceou para a rede. Foi a primeira vitória alvinegra no campeonato. O time embalou e, motivado pela fiel torcida, enfrentou em casa o CRB. Goleada. O zagueiro Marcos fez de cabeça. No contra-ataque, Danilinho recebeu um passe perfeito, entrou na área e tocou para trás. Márcio, com categoria e calma, tocou no canto. Ramon também esbanjou qualidade e fez o terceiro. O quarto gol saiu numa cabeçada do zagueiro Lima. E Tony fechou o placar com uma bomba de fora da área. O Atlético já era o vice-líder da Série B. Fora de casa empatou com o Paulista. Daniel Marques, em uma jogada de oportunismo, fez o gol do Galo.
Remo no Mineirão mais uma vitória atleticana. Marinho dominou na entrada da área, tocou para Bilu, que acertou um chute fenomenal no ângulo. Galo 1-0. O segundo gol foi de Marinho. Depois veio de Nelson escolhendo o canto. No final, o adversário marcou o gol de honra. O Atlético havia começado bem a disputa da Série B. Parecia que o time ia deslanchar, mas veio o tropeço contra o Ituano e dentro de casa. Marinho fez o primeiro, mas o adversário descontou e virou o placar. Foi a primeira derrota na competição. O resultado ruim abalou o time. Na rodada seguinte, o Atlético empatou em 0-0 com o Sport. O Galo empatou também contra o Vila Nova de Goiás no Mineirão. Marinho deixou tudo igual no último jogo do técnico Lorissandri pelo Atlético. Em Campinas, Marcelo Oliveira foi o técnico interino. O Galo voltou a empatar 0-0 com o Guarani. A partir daí, o Atlético teria no banco um novo técnico. Levir Coupe assumiu o time pela terceira vez. A primeira foi em 95, quando ganhou o Campeonato Mineiro. Na segunda, no início do século, o técnico levou o Atlético à semifinal do Brasileirão de 2001. Dessa vez, Levir foi convocado pela diretoria do Atlético para ajudar o time a voltar à primeira divisão. As palavras do técnico ajudaram a mudar a história da Série B. A primeira coisa que se faz quando se reúne um grupo de profissionais é escolher o objetivo. Qual é o objetivo do Atlético Mineiro? Qual é o objetivo do Atlético Mineiro em 2006? Todo mundo sabe isso? E qual é? Voltar à primeira divisão. Eu concordo em parte. Aí eu concordo inteiramente. Nós só temos um objetivo, o primeiro que nós vamos seguir, que é campeão. Tá? Campeão. Campeão do Campeonato Brasileiro da Série B. Primeira partida do técnico Levir Coupe, o time alvinegro foi derrotado pelo Brasiliense com um gol no segundo tempo. O confronto seguinte foi contra o Santo André. O Atlético saiu na frente, Galvão pegou o rebote e Marinho marcou. No segundo tempo, o time paulista fez o gol de empate no Mineirão. A situação do Galo no campeonato se complicou com a derrota no jogo seguinte para o Avaí, 2-0. O time chegou à 14ª posição na tabela. Vai cada um dentro da sua posição. Zagueiro é zagueiro, meio campo, atacante. Começou a reação. Com paciência e tranquilidade. E uma coisa que tem que ser lembrada aqui: o Atlético toda vez que jogou no Mineirão de Série B, fez gol. O negócio que ele tá tomando, pô. Vamos fazer e não vamos levar. O Galo renasceu a partir do jogo contra o Gama. O time do Distrito Federal fez o primeiro gol. O Atlético empatou ainda no primeiro tempo, numa jogada em que Danilinho mostrou raça e técnica. Ele também iniciou a jogada do gol da virada, feito por Marinho. Depois de um pênalti marcado pelo árbitro, o Gama empatou. Mas aos 30 minutos do segundo tempo, Danilinho achou Marinho na área mais uma vez. Galo 3-2. O artilheiro retribuiu o presente já nos acréscimos. Danilinho, um dos heróis do jogo, fez o último gol. A partir desse jogo, o time e a torcida reataram a velha paixão.
Quase 30 mil torcedores foram ao Mineirão apoiar o time contra a Portuguesa. E foi mais uma vitória dramática, de virada. A Lusa marcou no primeiro tempo. O Galo perdia até os 39 minutos da etapa final. Marinho empatou com um gol de cabeça. Logo depois, por causa dessa falta, o goleiro da Portuguesa foi expulso. Com um jogador de linha improvisado debaixo das traves, a Portuguesa não suportou a pressão. No último lance do jogo, aos 50 do segundo tempo, Tio cruzou e Galvão fez o gol numa das vitórias mais espetaculares da Série B. Atlético 2-1. O pacto com a torcida ficou ainda mais forte. Na primeira parte do campeonato, o goleiro Bruno fez grandes defesas e virou ídolo. Quando saiu, Diego assumiu a função. Terminou a Série B como um dos destaques do time. O Atlético foi um dos times que levou o menor número de gols. E as atuações de Diego foram decisivas. Em Belém, o Atlético fez 1-0 contra o Paysandu, depois que Danilinho deixou Galvão em condições de marcar. Mas logo em seguida, numa cobrança de pênalti, o Paysandu empatou. André Santos cruzou para um novo gol de Galvão, mas o time de Belém voltou a deixar tudo igual, 2-2. Em Manaus, contra o São Raimundo, Marquinhos fez um gol de letra e pôs o Atlético na frente. A equipe amazonense empatou de pênalti. Nos acréscimos do primeiro tempo, Márcio, numa cobrança de falta perfeita, deixou o Atlético de novo em vantagem. O São Raimundo empatou na etapa final, com um novo gol de pênalti. O Atlético teve chance de vencer o jogo, mas Danilinho perdeu essa penalidade e ficou mesmo em 2-2. Duas equipes de tradição frente a frente em Belo Horizonte, Atlético e Coritiba. Galvão tocou para Rony, que fez o primeiro gol dele na Série B. No segundo tempo, foi a vez de Rony tocar para Galvão, 2-0. O Coritiba ainda diminuiu. 26 mil atleticanos comemoraram mais uma vitória no Mineirão. Contra o Ceará, Rony voltou a se destacar. Danilinho cruzou e ele fez 1-0. O segundo gol saiu ainda no primeiro tempo. Éder Luiz tocou para Rony, que ampliou. Danilinho fez o terceiro. Que vitória! No Rio Grande do Norte, longe da torcida, a boa fase de Rony não foi suficiente. Ele abriu o placar. O América de Natal empatou. Rony voltou a deixar o Atlético em vantagem. Mas o time nordestino virou e ganhou por 3-2. A vitória viria na partida seguinte no Mineirão. O árbitro deu pênalti em Danilinho e Rony marcou. Atlético 1, Marília 0. Éder Luiz fez o segundo. Na partida seguinte, no Estádio dos Aflitos, o Atlético foi derrotado por 3-0. Era hora de mais uma arrancada. A primeira vitória fora de casa veio no jogo contra o CRB. Rony marcou de pênalti. Nos minutos finais, o árbitro marcou outra penalidade, agora contra o Atlético. Depois do assistente ter assinalado impedimento, o técnico Levir Coupe invadiu o campo. O árbitro reconheceu o erro
O pênalti não foi cobrado e o Atlético saiu vitorioso. Geninho. 32 mil torcedores foram ao Mineirão e viram Danilinho marcar um golaço contra o Paulista. No segundo tempo, Tchô também acertou um chute espetacular. Atlético 2-0. Em Belém, o Remo saiu na frente. O Galo empatou. Mas no fim, saiu derrotado de campo.